Vírgula obrigatória. 15 regras. Vírgula obrigatória. Nas orações adjetivas explicativas. Exemplo: meu aluno, que mora no interior, estuda online. Vírgula obrigatória. Nas orações coordenadas assindéticas, que são orações independentes separadas por vírgula. Exemplo: olhou as árvores, não viu a folhagem. Vírgula obrigatória. Nas orações coordenadas assindéticas, que são orações independentes separadas por vírgula. Exemplo: corri, pulei, venci a corrida. Vírgula obrigatória, antes das conjunções adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, etc. Exemplo: gostaria de ter sido aeromoça, contudo não tive essa oportunidade. Vírgula obrigatória, quando as orações ligadas por "é" tiverem sujeitos diferentes. Exemplo: conseguimos ler muita coisa e o trabalho resumiu bem todo o conteúdo. Vírgula obrigatória quando a conjunção "é" vem várias vezes repetida constituindo um polissíndeto. Exemplo: o menino estava tão fora de si que chorava e berrava e esperneava e se atirava ao chão e atazanava a vida de seus pais. Vírgula obrigatória para separar o adjunto adverbial intercalado entre o sujeito e o predicado. Exemplo: o presidente, em cerimônia no Palácio do Planalto, sancionou a medida provisória. Vírgula obrigatória para separar no interior da oração expressões que indicam oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, etc. Conclusão: logo, portanto, pois, assim, por isso, etc. Explicação ou correção, isto é, ou seja, ou melhor, por exemplo, etc. Vírgula obrigatória para separar no interior da oração expressões que indicam oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, etc. Exemplo: os alunos, contudo, não estudaram para o teste. Vírgula obrigatória para separar no interior da oração expressões que indicam conclusão, logo, pois, assim, por isso, portanto, etc. Exemplo: os indícios são muito fortes, deverão, pois, condenar o suspeito. Vírgula obrigatória para separar no interior da oração expressões que indicam conclusão, logo, pois, assim, por isso, portanto, etc. Exemplo: o médico recomendou que ele fizesse dieta, portanto, ele passou a comer mais frutas e verduras. Vírgula obrigatória para separar no interior da oração expressões que indicam explicação ou correção, ou seja, ou melhor, por exemplo, etc. Exemplo: será necessário, por exemplo, um novo computador. Vírgula obrigatória quando o adjunto adverbial longo com mais de 3 palavras é colocado no início da oração. Exemplo: na cidade de Brasília, faz frio, chove e faz sol, tudo no mesmo dia. Vírgula obrigatória nos objetos pleonásticos invertidos colocados antes do verbo, antepostos. Ou seja, deveriam estar no fim da frase, mas estão no começo. Exemplo: os docinhos da festa, minha mãe os fará hoje. Vírgula obrigatória nas datas, para separar o nome do lugar. Exemplo: Nova York, 25 de janeiro de 2030. Vírgula obrigatória para separar elementos dispostos em sequência. Exemplo: João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Vírgula obrigatória na elipse do verbo. Exemplo: eles querem comida, nós, arte. Vírgula obrigatória para separar o aposto. Exemplo: Fubá, o meu gato, dorme o dia inteiro.
Vírgula obrigatória para separar o vocativo. Exemplo: Rita, você não me ouviu? Vírgula obrigatória quando a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal. Exemplo: como desejava passar no Enem, matriculou-se em um cursinho especializado. Vírgula obrigatória, 15 regras. 1. Orações adjetivas explicativas. 2. Orações coordenadas assindéticas. 3. Antes das conjunções adversativas. 4. Orações ligadas pela letra E, com sujeitos diferentes. 5. Quando a conjunção E vier repetida constituindo um polissíndeto. 6. Para separar o adjunto adverbial intercalado, colocado entre o sujeito e o predicado. 7. Para separar no interior da oração, expressões que indicam oposição, conclusão, explicação ou correção. 8. Quando o adjunto adverbial longo com mais de 3 palavras é colocado no início da oração. 9. Nos objetos pleonásticos invertidos colocados antes do verbo. É invertido porque deveria estar no fim da frase, mas está no começo. 10. Para separar o nome do lugar nas datas. 11. Para separar elementos dispostos em sequência. 12. Na elipse do verbo. 13. Para isolar o aposto. 14. Para isolar o vocativo. 15. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal.